Olá, aqui é o Victor da Expert Cursos e essa aqui é uma aula completa de Excel, onde nós vamos partir do absoluto zero para você que não sabe nada de Excel, você que está dando os primeiros passos, e vamos até a parte de criação do nosso dashboard. Como você está vendo aqui em minha tela, vamos tentar chegar em algo próximo disso. A gente consegue organizar aqui um design sem perder tanto tempo assim, né? Mesmo que você não tenha tanto conhecimento nessa parte de design, enfim, conseguimos criar aqui a nossa segmentação, a nossa linha do tempo, nossa segmentação de dados por produto, por vendedor, por estados, e criando também os nossos gráficos dinâmicos. Neste nosso exemplo aqui vamos focar nesta parte aqui de faturamento por nosso produto, tá? Então o faturamento de cada produto, a gente trabalha aqui com alguns valores e também trabalhamos em porcentagem para ficar um dashboard aqui bem interessante. Então vamos passo por passo, desde escrevendo aqui um pouco os dados, vou disponibilizar um arquivo para vocês e a gente vai avançando na criação de planilha, tabela dinâmica, gráfico dinâmico, até a gente chegar neste ponto aqui, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, presta bastante atenção na aula. Se você tiver a oportunidade, desenvolva, pratique junto aqui conosco, que é a melhor maneira de você aprender é você fazer juntamente. Você vai ver que o Excel não é nenhum bicho de sete cabeças, você consegue trabalhar com ele tranquilamente para colocar todos os seus dados e criar gráficos, planilhas e dashboards, assim como você está vendo. Vem comigo pro vídeo. Já estamos então aqui no Excel com a nossa tela em branco, e só para você se situar um pouco melhor, né? Aqui no Excel nós temos na parte superior essa nossa faixa de acesso rápido, certo? Onde ficam algumas informações, mas aqui embaixo nós temos todas essas guias, olha só, arquivo, né? Onde você parte provavelmente do seu documento, página inicial, inserir, conforme você clica isso aqui vai mudando, você vai tendo diferentes funcionalidades, certo? Durante essa nossa aula nós vamos utilizar alguma delas, que são as mais importantes neste nosso caso, nesta nossa situação. Principalmente aqui onde nós vamos estar em página inicial e também nessa nossa guia de inserir. O que mais nós temos aqui embaixo? Nós temos essa aqui a nossa barra de fórmulas, onde quando você vai digitar uma fórmula, ela aparece aqui, certo? Aqui nós temos todas as nossas linhas e colunas, é dessa maneira que o Excel se comporta. Então nós temos aqui coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e assim por diante. Temos a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e assim por diante. Cada um desses retângulos que você vê, né, cada uma dessas casinhas aqui, quando eu clico, é uma célula, nós chamamos de célula. Aqui eu estou na célula A1, onde eu clico já aparece aqui que eu estou na 1. Se eu clicar em outro ponto aleatório, eu cliquei na célula D6, coluna D, linha 6 e assim por diante. É dessa maneira que o Excel se comporta. Mas aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, nós temos provavelmente essas nossas abas. Então nós podemos criar aqui, ó, diferentes abas. Se eu clicar em mais, eu criaria uma nova planilha e vai abrir uma aba exatamente igual a essa. Durante a sequência da aula a gente vai fazer um pouco isso aqui, tá? Separar em uma aqui uma nossa base de dados, na outra nossa tabela dinâmica e na outra aba o nosso dashboard, certo? O que mais nós temos aqui? No canto inferior direito, aqui atrás de mim, você consegue ver que você consegue mexer no zoom, tá? Não vou nem conseguir clicar, que ficou propriamente atrás de mim, mas você consegue mexer no zoom, deixar a tela mais próxima ou deixar a tela um pouco mais longe. E propriamente, em cada uma dessas células, vamos supor que você vai começar a montar, por exemplo, uma planilha de vendas, né? Onde você quer algumas colunas, como por exemplo, aqui, né, ó, o ID do seu produto, posso apertar a seta para o lado ou propriamente clicar, tá? Aqui no outro cabeçalho, por exemplo, propriamente aqui, ó, o produto que você tem, seta para a direita. Vamos supor que você quer, né, colocar aqui o vendedor, seta para a direita. Então em cada uma dessas colunas, a coluna A está o ID, coluna B está o nosso produto, coluna C está o vendedor e assim por diante. Você poderia começar a montar e modelar a sua planilha, modelar a sua base de dados. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos ter ID, produto, vendedor. Aqui nós vamos colocar o nosso estado. É uma situação que nós criamos aqui para seguir com a nossa aula, certo? Vamos ter data, quantidade, aqui nós vamos ter o nosso preço unitário e aqui o nosso faturamento. Fique tranquilo, você não precisa digitar isso aqui agora, ok? Porque na descrição dessa aula eu deixei um arquivo disponível com a nossa base de dados. Porque vamos supor, né, quando você vai trabalhar, que às vezes você tem dezenas, centenas, milhares de linhas da sua base de dados. A gente ia ficar muito tempo aqui digitando, né? Normalmente essa base de dados já vem talvez da empresa que você está trabalhando, do trabalho, alguém te mandou, um colega, né, o profissional que trabalha com você, alguma coisa do tipo te mandou, e às vezes você vai ver que vai ter, ó, centenas, dezenas, conforme você desce, o Excel tem aí diversas linhas, não dá nem para contar aqui, né, ó, 600 e pouco e assim por diante, tá? Vou subir para o topo aqui dessa nossa tela. Então eu vou deixar aqui na descrição dessa aula, aqui no Google Drive, você pode baixar essa base de dados para a gente dar sequência na nossa aula, tá? E aí eu já abro aqui também junto com você.
Perfeito, então aqui voltamos, né? Se você baixou o arquivo e abriu, é com isso aqui que nós vamos ficar. Como eu falei, ó, vamos ter ID, né, o produto, o vendedor, o estado, né, data, quantidade, preço unitário e aqui o nosso faturamento. E a partir disso a gente consegue trabalhar com o Excel, fazer algumas alterações, algumas modificações, melhorar essa nossa base de dados, né, deixar uma coisa propriamente mais interessante. O que nós podemos fazer aqui neste nosso caso? Você está vendo aqui que nós temos um alinhamento não muito interessante, né? Por exemplo, aqui no produto os itens estão à esquerda, né? Por exemplo, aqui no vendedor também, né? Aqui a data já está mais para a direita, então vamos melhorar isso com as edições básicas do Excel. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou clicar com o botão esquerdo aqui ó, na minha A1, estou com o botão pressionado, vou arrastar, pegar toda essa minha base de dados, ó, até a linha 30 e até a minha coluna H, que eu vou pegar exatamente tudo que eu tenho. Eu vou clicar aqui nessa parte, página inicial, em alinhamento, aqui ó, em centralizar. Eu cliquei uma vez, cliquei duas vezes. Dessa maneira eu alinhei tudo aqui nessas minhas células. Perfeito? Outra coisa que nós podemos fazer, aproveitar que já estamos com tudo isso aqui selecionado. Eu posso vir aqui em página inicial, na parte de fonte, eu clico nessa seta e eu posso clicar aqui em todas as bordas. Eu vou colocar bordas aqui em toda esta minha planilha. Fora isso, eu poderia fazer mais algumas modificações. Por exemplo, né, só para você entender, eu poderia aqui mudar a fonte, ou colocar um outro tipo de fonte. Eu poderia aumentar ou diminuir o tamanho, tá? No caso não vem ao caso, vai bagunçar um pouco aqui a nossa base de dados. Eu poderia colocar tudo em negrito, né, ou não, tudo em itálico, eu poderia colocar tudo sublinhado. Isso vai de acordo com a sua necessidade, nesse momento a gente não vai mexer nisso. Poderia colocar ó, tudo no plano de fundo amarelo, nesse caso eu vou clicar na seta e deixar sem preenchimento. Poderia mudar o texto, né, está na cor automática, né, a cor preta, poderia colocar em uma outra coloração também, para você já entender que todas essas edições é possível fazer de maneira tranquila aqui no Excel. Você terminou, eu posso dar um clique fora, né, para sair um pouco desta seleção. Uma outra coisa interessante que a gente tem aqui, ó, a gente pode ver que esta nossa coluna, nós temos todas as colunas, né, de A até H, essa nossa coluna não está preenchida, que é a coluna do faturamento. Quem que é o meu faturamento? O meu faturamento é a minha quantidade vezes o meu preço unitário. Então eu quero multiplicar aqui no caso ó, 8 por 1.500. Eu vou clicar nessa célula, quando a gente vai executar uma função no Excel, eu vou dar um igual, e agora eu vou escrever qual que é a função que eu quero, ou clicar nas células. Neste nosso caso, vamos clicar então aqui ó, na F2, eu cliquei nessa célula, já está marcado, apareceu aqui ó, F2, e a multiplicação no Excel é o asterisco, ó, vem no meu teclado, asterisco. Eu quero multiplicar a quantidade, né, o F2 por quem? Pelo meu preço unitário, que no caso aqui é a G2, então eu clico aqui na G2 e aperto um Enter. O Excel já fez essa multiplicação, então 8 vezes 1.500, nós vamos ter 12.000. Eu poderia fazer isso, né, linha por linha, ou eu poderia clicar nessa célula que a gente vai fazer para ganhar tempo, em que 99 das vezes você acaba fazendo, principalmente se você tem bases de dados grandes. Posso clicar com o botão esquerdo aqui, eu posso dar 2 cliques. Ó, posso dar 2 cliques, ou eu posso clicar, ó, aqui ele veio só até essa linha, porque nós temos uma linha em branco, já vamos chegar lá, tá? Mas eu posso clicar ó, com o botão esquerdo, também ó, pressionado, e arrastar até o final, tá? Dessa maneira a gente faz o preenchimento. Vou dar um clique fora, então essa nossa coluna aqui de faturamento também já está preenchida. O que seria interessante a gente aqui fazer também é mudar a formatação de algumas células, ó. Se eu clicar, por exemplo, nesta célula aqui, ó, de quantidade, nessa parte, ó, em página inicial, em número, eu consigo mudar, ó, de geral, eu consigo colocar no formato de número, eu consigo colocar em moeda, contábil, como hora, data, porcentagem, diversas situações. Aqui eu poderia colocar talvez assim ó, em número, né? Fica uma coisa talvez aparente mais interessante ou não, né? Nesse caso eu posso voltar e deixar aqui como geral. O que nós vamos mudar aqui que vai ser bem interessante? Essa nossa parte do preço unitário, né, de cada produto e do faturamento. Nós podemos colocar com reais aqui. Então o que nós vamos fazer? Vou clicar com o botão esquerdo, ó, vou selecionar tudo isso aqui. Perfeito, selecionei. Caso você tenha uma base muito grande, né, para ganhar tempo, o que você poderia fazer também? Ó, cliquei nessa célula, você vai pressionar no seu teclado Ctrl Shift, ó, Ctrl Shift, seta para a direita. Selecionei todas as colunas. E agora eu aperto para baixo, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a gente selecionou todas essas nossas linhas também. E aí eu posso vir aqui ó, em geral e alterar, vamos utilizar aqui o contábil. É bem semelhante moeda e contábil, fica aí a seu critério. Eu vou colocar no contábil. Olha como já ficou uma coisa aqui mais interessante, tá? Quando eu dou um clique fora, é exatamente isso aqui que a gente tem. Então até o momento nós pegamos a nossa base de dados e estamos dando uma certa melhorada nela. O que nós podemos fazer aqui que nós já estamos identificando
Também nós temos aqui algumas linhas em branco, então nós podemos apagar essas linhas. Como que nós podemos fazer? Eu vou clicar aqui neste ponto, ó, na minha A1, Ctrl Shift seta para direita, seta para baixo uma vez, 2, 3, 4, 5. Tá? Selecionamos tudo. Ou eu posso vir aqui no começo e utilizar também o atalho Ctrl T. Ó. O Ctrl T fica até mais fácil, né? Você seleciona tudo, independente se tem linhas em branco que estão te atrapalhando ou não. Pode utilizar o Ctrl mais o T, que vai selecionar tudo. Eu vou vir aqui ó, em página inicial, no canto superior direito, aqui ó, em localizar e selecionar, ir para especial e vou colocar aqui ó, em branco e vou dar um OK. Vai reparar que a linha 12 e a 20 que estão em branco foram selecionadas. E agora eu vou vir aqui ó, em página inicial, excluir linhas da planilha. Perfeitamente. Posso dar um clique fora. As duas linhas em branco que não me interessam foram devidamente excluídas. Se você quiser excluir também uma coluna, ó, botão direito, você pode excluir qualquer coluna, tá? Que tenha dados ou não, ó, botão direito, excluir. Isso também é válido para você mexer em larguras das colunas. Se eu clicar aqui no A com o botão direito, largura da coluna está com uma largura de 15. Eu posso aumentar ou diminuir essa largura. Ou também clicando aqui, ó, se eu clicar e arrastar dessa maneira, eu também consigo aumentar ou diminuir as colunas. Aqui nós deixamos 15, então vou clicar com o botão direito, largura da coluna, só para a gente ter um padrão, vou colocar como 15 e vou dar um OK. Isso aqui é válido também para as linhas, ó, botão direito, eu poderia mexer na altura da linha, que no caso não vem ao caso nessa nossa situação, né? Podemos manter aqui com o que nós temos. Um outro recurso muito interessante aqui nas planilhas é o localizar. Ó, aqui em página inicial, no canto superior direito tem o localizar e selecionar. Se eu clicar aqui em localizar, eu consigo localizar qualquer coisa que eu tenho. Vamos pegar, por exemplo, aqui ó, o Victor, né? O vendedor. Eu posso digitar aqui, ó, Victor. Exatamente igual. E tem aqui, ó, localizar tudo. Vai localizar todas as células que contém o Victor, ó. Já mostrou aqui o Victor, tá? Se eu clicar no segundo aqui, ó, vai me levar para a segunda opção, tá? Ó, Victor, Victor. Então você consegue saber qual célula que estão esses valores. Você pode localizar qualquer coisa. Localizar próximo funciona basicamente da mesma maneira, certo? É um recurso bem interessante, muito utilizado também no Excel, principalmente quando você tem bases de dados muito longas. Agora, o que nós vamos fazer? Um outro meio de edição, ó, nós temos aqui todos os nossos cabeçalhos. O que eu poderia fazer na sequência? Poderia selecionar, eu cliquei com o botão esquerdo, selecionei todos os meus cabeçalhos. Eu poderia clicar aqui no preenchimento e colocar um outro preenchimento. Ó, por exemplo, este preenchimento aqui, ó, para dar um destaque, tá, para o seu cabeçalho ficar diferente de todas as outras das outras linhas. Poderia alterar a cor, colocar uma outra coisa do tipo. Ó. Só dessa maneira eu já dei um destaque para o meu cabeçalho. Podemos falar que nós já temos aqui uma planilha interessante, tá? E agora o que nós vamos fazer também? Nós vamos selecionar tudo isso aqui que nós temos. Ó. Cliquei aqui na minha A1, posso dar um Ctrl T, ou propriamente clicar com o botão esquerdo do mouse e selecionar tudo isso aqui. Nós vamos vir aqui ó, em inserir. Okay? Nós vamos adicionar uma tabela. Quando eu clico aqui em tabela, ele vai falar onde estão os dados da tabela. A gente já selecionou perfeitamente. Minha tabela tem cabeçalhos? Está marcado. Sim, nossa tabela tem todos os nossos cabeçalhos. ID, produto, vendedor, estado e assim por diante. Vou clicar em OK. Olha como já ficou um design mais interessante, né? E aqui do lado eu ainda posso modificar. Olha, está nesse azul, eu posso clicar, por exemplo, neste design preto. Ó, vai ficar muito interessante. Só vou voltar aqui em página inicial. E aqui, nesta primeira aqui, ó, vou selecionar toda essa minha primeira linha. O preenchimento eu vou tirar, eu vou deixar sem preenchimento, porque agora nós ficamos com essa formatação do design da tabela, assim como está aqui, ó. Se eu colocar um outro, agora sim vai entrar, tá? Então você pode ou mudar manualmente o preenchimento do seu cabeçalho, ou criar propriamente uma tabela, como o Excel chama, e escolher aqui o design da tabela que você quer. Eu vou deixar nesse preto, eu acho que ficou interessante. Repare que até as linhas ficam mescladas, né? Uma na cor mais acinzentada, o outro na cor branca. Fica algo mais bonito, algo mais chamativo e mais apresentável também. E sempre aqui que você clicar nessa sua tabela, se eu der um clique fora, essa guia aqui vai sumir, né? Design da tabela. Eu cliquei nela, apareceu a guia aqui, ó, design da tabela. Temos algumas opções que nós podemos fazer, como por exemplo aqui, ó, acrescentar uma linha de totais. Se eu colocar aqui, ó, linha de totais, vai pegar esse meu total do faturamento de todas essas minhas linhas, né? Fizemos a multiplicação uma por uma. Tudo isso aqui é somado, você tem o faturamento total. Caso seja interessante, aí você pode deixar. Nesse caso, vou deixar desmarcada essa opção aqui da nossa linha de totais. Outra coisa muito interessante, vamos reforçar, para você se mover pela sua tabela, pela sua planilha, como você preferir chamar. Se eu apertar aqui, ó,
Ctrl seta para a direita, eu vou para o final. Ctrl seta para baixo é a mesma coisa que eu clicar com o botão do mouse. Porém, quando você tem uma base de dados gigantesca com aí milhares, né, de linhas, isso é muito útil, tá? Então se eu clicar aqui, ó, Ctrl seta para baixo, venho para a última linha, Ctrl seta para a direita, venho para a última coluna. E a situação inversa também, ó, Ctrl seta para a esquerda ou Ctrl seta para cima. O Ctrl T a gente já falou, né? O Ctrl T no teclado é um atalho que seleciona tudo. E a outra maneira, Ctrl Shift, ó, seta para a direita, eu seleciono todas as minhas colunas. E se eu vou dar um clique aqui, ó, Ctrl Shift, seta para baixo, eu seleciono todas as minhas linhas. Se você quiser selecionar tudo, ó, eu clico aqui, Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo, soltei, eu tenho toda essa seleção. É importante ao longo do tempo você também ganhar um pouco de velocidade, né? Saber se localizar pelas suas planilhas do Excel. Também tem as barras aqui, né, que você consegue mexer de cima para baixo e também da esquerda para a direita. E eu quero mostrar agora, ó, que em página inicial nós temos essa parte de formatação condicional. Eu quero mostrar essa parte aqui de valores duplicados, que nós conseguimos pegar valores duplicados que a gente tenha. Vamos supor que eu quero ver aqui os meus vendedores, eu quero ver quais têm os valores duplicados, ou provavelmente as minhas datas, né? Quero pegar valores duplicados. Eu consigo que o Excel marque isso. Então, se eu selecionar toda essa minha coluna de datas, página inicial, formatação condicional, regra de realce das células, valores duplicados. Ó, cliquei aqui, vai abrir essa janela. E aqui já está marcado, ó, duplicados e os valores com preenchimento vermelho e o texto em vermelho também. Então tudo que está duplicado vai ficar aqui na cor vermelha. Como nós temos aqui muitos dados repetidos, provavelmente datas, até os estados, né, os vendedores, tudo vai ficar vermelho. Ok, mas se eu verificar aqui, eu vou até dar um ok. Então eu apliquei essa formatação, vou dar um clique fora. Então todas as datas que se repetem, eu tenho valores duplicados. Neste caso, eu sei, por exemplo, aqui, ó, que no dia 4/1, né, só teve essa única venda. Poderia utilizar dessa maneira a situação reversa. Então o que não foi marcado é que só tem uma única data. Você pode adaptar e utilizar da maneira que você quiser, né? Destacando o que não foi duplicado ou destacando provavelmente o que está duplicado. Se você quisesse, por exemplo, aparecer um único das datas, você poderia pegar e excluir as demais, deixando a sua tabela da maneira que você quer. E se você quer excluir essa formatação, é a situação inversa. Ó, página inicial, formatação condicional, eu posso vir aqui em limpar regras e, ó, limpar regras da planilha inteira ou de células selecionadas. Aqui a gente não seleciona nada, então eu vou limpar, ó, regras da planilha inteira, a gente já não está mais com essa formatação. Depois que nós já organizamos, né, toda essa nossa base de dados, transformamos em tabela, você já entendeu os conceitos mais básicos do Excel, o que você pode utilizar a seu favor, nós podemos partir também para a criação de gráficos. Como é que vão funcionar os gráficos? Eles estão aqui na guia de inserir, na parte de gráficos. Tem diversas opções de gráficos, muitos gráficos que você pode utilizar, mas a primeira coisa que você precisa fazer é selecionar as colunas. Neste exemplo, vamos criar aqui um gráfico, por exemplo, pegando o nosso produto, tá? E pegando o nosso faturamento. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar toda, né, esta minha coluna de produto, vou segurar a tecla Ctrl para selecionar o faturamento, tá? Porque se eu selecionar aqui, eu perco a outra seleção. Então, ó, selecionei todo o meu produto, agora, ó, pressionando o Ctrl, eu faço a mesma coisa no faturamento. Soltei tudo, eu tenho duas colunas selecionadas. Posso vir aqui em inserir, posso vir na parte de gráfico, você vai ter que escolher qual que é o gráfico mais interessante para você. Vamos pegar, por exemplo, um bem comum, vou clicar nesta seta aqui, vou pegar o gráfico de coluna 2D, ó, pegando exatamente este exemplo aqui, ó. Então nós pegamos digamos que o faturamento de cada um dos produtos, ok? Mas nessa situação não é muito interessante porque ele acaba pegando aqui, ó, produto por produto, né? Então aqui, ó, tem a venda do micro-ondas, aqui tem outra venda do micro-ondas, tá? Na sequência da aula a gente vai partir para a tabela dinâmica e gráfico dinâmico, que vai ficar uma coisa mais interessante, ok? Mas você já sabe como criar os seus gráficos. Eu vou até deixar esse gráfico aqui, ó. Vou deixar o posicionamento dele aqui, posso até deixar menor, né? A gente pode fazer diversas edições também, já vamos criar e também fazer na sequência da aula. Dei um clique fora, vamos supor que você quer uma outra situação. Talvez você quer pelo vendedor, então eu vou selecionar o vendedor, segurei o Ctrl, vou selecionar o meu faturamento, tá? Nessa nossa aula aqui vamos dar um foco no faturamento, que talvez seja uma análise mais interessante que você vai fazer, né? O faturamento em relação ao produto, em relação ao vendedor, em relação ao estado, tá? Tudo que você faz no Excel tem que ter um meio para um fim, né? Tem que ter um propósito, o que você vai estar analisando, o que você vai estar coletando de dados aqui. Vou clicar em inserir, com isso aqui selecionado,
posso pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, o gráfico de barras, ó, só o gráfico de barras. Então as barras agora estão aqui, ó, todos os nossos vendedores, e aqui o faturamento, tá? Tem diversos gráficos que a gente poderia criar. Posso deixar até aqui atrás de mim, não vou perder muito tempo nessas edições, só estou mostrando basicamente como a gente pode criar, tá? Um outro exemplo, vamos supor que eu quero selecionar aqui, né, os estados pelo faturamento. Eu seleciono o estado, pressiono a tecla Ctrl, vou selecionar o faturamento e inserir. Posso pegar aqui, ó, nessa opção, né, de gráfico de pizza ou rosca. Por exemplo, aqui um gráfico de pizza. Ó, vou dar um clique aqui. Ó, então o nosso gráfico de pizza também já está aqui. É claro que essa não é a situação mais adequada, todos os estados ficaram separados, por isso que na sequência da aula aqui agora a gente vai entrar na parte da criação da nossa tabela dinâmica, criar linha do tempo, segmentação de dado, gráfico dinâmico até a gente transformar nosso dashboard, ok? Mas caso você tenha uma situação um pouco mais simples, você pode sim criar esses gráficos, são perfeitamente utilizáveis aqui no Excel, tá? Nesse momento eu vou clicar aqui, a gente pode até dar o delete, eu vou deletar esses 3 gráficos, nós vamos manter aqui a nossa base de dados. E vamos começar a avançar um pouco mais. A gente pode, se a gente chegar até esse ponto aqui, já é um ótimo conhecimento de Excel, tá? Você já sabe como fazer adições, pegar os seus dados, né, organizar como uma planilha, transformar em tabela, colocar formatações, gerar gráficos, já é um ótimo conhecimento de Excel. E nessa sequência da aula nós vamos transformar isso aqui numa tabela dinâmica, que a gente vai conseguir algumas análises mais interessantes. Então, o que a gente vai fazer, certo? Espero que você esteja junto comigo, né? Esteja praticando também, esteja aprendendo aí um pouco mais de Excel, porque essa ferramenta ela é muito utilizada, tá? No mercado de trabalho, né? Em qualquer empresa você vai precisar do Excel, né? Pensando nisso, a gente já tem também o nosso treinamento aí completo de Excel, que conta com currículo até depois, no final da aula, se você quiser. Vamos deixar, né, o link aqui na descrição, você pode olhar com mais calma, visitar o nosso site, conferir todo o conteúdo e saber se é só hora de se aprofundar um pouco mais. Mas neste momento vamos focar aqui na nossa aula. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, cliquei na 1, vou apertar o Ctrl T, fiz toda a seleção, vou vir aqui em inserir. Ó, nós acabamos de utilizar a parte de tabela, ó, repare que não está nem mais marcado, porque a gente já tem uma tabela, não consigo criar uma outra tabela de uma tabela que eu já tenho. Mas o que nós conseguimos criar? Uma tabela dinâmica, que está aqui na esquerda, ó, inserir tabela dinâmica da, né, tabela intervalo, perfeito, a tabela intervalo. Vai abrir esta aba aqui. Então é a nossa tabela 1, essa tabela que nós havíamos criado. E nós vamos, onde você quer colocar a tabela dinâmica? Em uma nova planilha ou numa planilha existente? Nós vamos criar uma nova planilha. Vitor, o que é essa nova planilha? Um outro arquivo que vai abrir? Não, vai abrir uma nova aba aqui embaixo, tá? Você já vai ver. Então a nova planilha, vou clicar em OK. Ó, você vai reparar que já abriu aqui, ó, planilha 1. Eu posso até clicar com o botão esquerdo, só por uma questão de organização aqui, ó, em planilha 1 e vou jogar para a direita. Certo? Ó, aqui, ó. Então nós temos aqui a nossa base de dados e aqui essa nossa planilhão, você consegue se mexer entre as abas. Vamos já renomear isso aqui, ó. Está como planilha 1, eu não quero deixar planilha 1. Botão direito, renomear, e aqui eu vou colocar que aqui vai ser propriamente a nossa tabela dinâmica. Posso apertar um Enter. Perfeito, essa é a nossa tabela dinâmica. E como funciona a tabela dinâmica? Propriamente aqui vai aparecer a nossa tabela, e nessa parte da direita aqui, ó, se eu clicar aqui some, se eu clicar aqui aparece a lista de campos. Okay? Caso o seu não tenha aparecido aqui, ó, análise de tabela dinâmica, lista de campos, vai abrir tudo isso aqui. Então aqui já aparecem todos os nossos campos, ou melhor falando, todas as nossas colunas, ó, ID, produto, vendedor, estado, até a parte do faturamento, que é o que nós tínhamos aqui nesta nossa base de dados. Então o Excel pegou isso aqui e trouxe para cá. E agora a gente vai modelar como nós queremos na parte de filtros, colunas, linhas e valores. E aqui é uma parte que você precisa realmente parar e pensar como é que você vai montar isso aqui. Pode parecer algo complicado, que você não sabe, não apareceu nada. Basicamente como funciona, você vai clicar no seu campo e vai arrastar para um desses 4 espaços que você quer. Então, vamos pensar a primeira coisa, aqui na parte das linhas, quem que a gente quer talvez que apareça? Quem que pode ser o foco aqui dessa nossa tabela dinâmica? Vamos considerar que talvez seja o nosso produto ou propriamente talvez o nosso vendedor, tá? Então eu vou clicar em produto, ó, com o botão esquerdo, vou arrastar até a parte de linhas. Ó, os produtos já estão aparecendo aqui. Nós podemos colocar aqui embaixo talvez o vendedor também. Eu vou clicar aqui embaixo e vou colocar o vendedor. Olha só, então nós temos aqui os produtos, ó, por exemplo, a Airfry, né? Temos todos esses vendedores que fizeram essas vendas da Airfry, né? O nosso fogão, temos todos aqui, né, as vendas que saíram com os vendedores. E o que nós queremos aqui nessa parte da nossa coluna, na parte dos valores? Quem que nós queremos nos nossos valores?
propriamente vai ser aqui o nosso faturamento. Eu posso clicar aqui e arrastar e colocar aqui o meu faturamento nessa parte dos valores. Poderia colocar também quantidade de preço unitário, acho que fica interessante. Então a gente arrasta aqui, ó. Vamos supor que eu queira colocar, ó, que nem a nossa base de dados. Vamos dar uma colinha aqui. Como está? Quantidade, preço unitário e faturamento. Perfeito, vou voltar na minha tabela dinâmica, peguei a quantidade, cliquei, arrastei para valores, coloquei aqui embaixo. Essa coluna de quantidade apareceu depois. Como é que eu posso jogar ela para frente aqui, né? Digamos que para a esquerda? Eu clico, né, que deve estar bem atrás de mim aqui, né? Você deve estar vendo na aula. Quantidade, clico com o botão esquerdo, arrasto para cima. Agora fica a quantidade, né? Faturamento, eu posso pegar o preço unitário e colocar entre os dois, né? Repara que fica uma linha verde onde você vai colar. Então nós fizemos quantidade, preço unitário e propriamente aqui o nosso faturamento. Então você já reparou, né, também que nessa parte aqui de colunas apareceram os nossos valores. Então vai ser esse aqui o modelo que nós vamos trabalhar nessa sequência da nossa aula. Se você quiser, você pode até dar 2 cliques e ir mudando aqui, né, por exemplo, o rótulo de linha, né, aqui ó, tá soma de quantidade, preço unitário, faturamento. Mas eu acho que não tem muita necessidade. Aqui a gente já sabe, né, que nós colocamos aqui as linhas, né, o produto com o vendedor. Aqui nós temos a quantidade, o preço unitário e o nosso faturamento. Até porque nós vamos criar aqui uma outra aba que vai ser propriamente o nosso dashboard, que fica mais apresentável, fica mais bonito. Imagina se você vai entregar assim para alguém, talvez não seja tão interessante, né? Entregar a base de dados, né? Entregar a tabela dinâmica, a pessoa que vai analisar, que vai avaliar, às vezes fica um pouco confusa, porque é o seu pensamento que está entrando aqui para fazer toda essa modelação dos campos aqui da sua, né, da sua tabela dinâmica. Outra coisa que nós podemos fazer, vamos supor que aqui, ó, na soma de preço unitário eu quero colocar em reais. Eu posso clicar com o botão direito em qualquer uma das linhas. Nós vamos ter aqui configurações do campo, tá? Vou até dar uma subida aqui. Perfeito. Nós temos aqui, ó, formato do número. E formato do número eu posso colocar em contábil, tá? Com 2 casas decimais, símbolo reais, perfeito. Vou dar um OK, vou dar um OK. Então aqui a gente já alterou. Faturamento é a mesma coisa. Clico com o botão direito em qualquer uma das linhas da coluna. Configurações, né, do campo. Posso vir aqui ó, em formato do número, colocar aqui em contábil, 2 casas, símbolo de reais, vou dar um OK e vou dar um OK. Já fizemos uma simples formatação, eu acho que nos demais não tem necessidade muito da gente mexer. E a partir daqui, né, apenas com alguns minutinhos mexendo nessa nossa tabela dinâmica, a gente já consegue criar, por exemplo, aqui ó, uma segmentação de dados e criar também uma linha do tempo. Ó, repare, se você der um clique fora, essa guia vai sumir. Então clique em um ponto dentro aqui da sua tabela dinâmica, vamos estar aqui em análise da tabela dinâmica e vamos inserir, por exemplo, aqui ó, inserir linha do tempo. Eu vou clicar, só vai aparecer a opção de data, né, para você criar uma linha do tempo. Você precisa ter uma das suas colunas como data, né, para o Excel entender que é realmente, né, uma linha do tempo. Vou clicar em OK, ó, já vai aparecer aqui essa minha parte da minha linha do tempo. Ó, vou até fazer um posicionamento e eu vou ver que você pode filtrar como você quiser. Ó, meses, se eu clicar aqui eu posso colocar em ano, trimestre, ó, propriamente dias já não fica tão interessante. Trimestre talvez. Ano também, né? A gente só tem um ano aqui, mas vamos deixar na opção de meses, ok? Com essa seta aqui eu rolo para a esquerda ou para a direita, já aparece todo o período aqui dessa nossa tabela. Vou clicar novamente na tabela, vou clicar aqui em análise da tabela dinâmica, e nós podemos criar também segmentações de dados. Olha só que interessante aqui, ó. Vou clicar aqui em inserir segmentação de dados. Qual que é o campo que você quer? Então nós podemos criar, por exemplo, 3 segmentações de dados para o nosso produto, para o nosso vendedor e talvez para o nosso estado. Então vamos repetir o processo 3 vezes. Primeiramente para o nosso produto. Eu vou selecionar aqui o produto e vou dar um OK. Essa segmentação de dado aqui, ó, ela já foi propriamente criada. Repare que aqui os campos sumiu, não tem problema. Vamos clicar novamente aqui. Análise da tabela, uma nova segmentação de dados. Agora eu vou marcar o vendedor e vou dar um OK. Também já foi criado. Posso até deixar um posicionamento mais ou menos aqui, tá? Depois a gente vai arrumar no nosso dashboard corretamente. Vou clicar novamente, análise da tabela dinâmica, segmentação de dados e agora vou selecionar o estado, vou clicar em OK. Então mais uma segmentação de dados aqui. Perfeito, que nós já criamos. E o que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui embaixo, eu vou criar uma nova aba aqui, uma nova planilha, botão direito, renomear, e aqui vai ser propriamente o nosso dashboard. Vou apertar o Enter. Aqui vai ser o nosso dashboard. Vou voltar nessa aba aqui da tabela dinâmica, vou clicar na minha linha do tempo, vou dar um Ctrl C no meu teclado, né, o Ctrl C para copiar, venho aqui no dashboard e dou mais um clique. Nós temos aqui propriamente o nosso Ctrl V, tá? Dei um copiar e colar. Venho na minha tabela dinâmica, isso aqui eu posso propriamente clicar e deletar se não me interessar. Você vai ver que nessa parte aqui dos dashboards não vai mexer, vai ficar normal. Venho na tabela dinâmica, eu posso pegar aqui ó, essas 3 segmentações de dados, eu vou clicar aqui, segurei o Ctrl,
cliquei, cliquei. Selecionei tudo de uma vez. Você poderia fazer talvez com mais calma, fazer isso um por um. Vou dar um Ctrl C, venho aqui nos meus dashboards e vou dar um Ctrl V. Então nós colamos tudo isso aqui, tá? A gente só colocou numa nova planilha porque é aqui que a gente vai organizar o nosso dashboard. Venho aqui em tabela dinâmica, aqui eu posso selecionar um por um e dar um delete, só para não atrapalhar aqui propriamente essa nossa construção. Então aqui na parte dos dashboards nós já temos exatamente isso aqui. A gente pode, né, até talvez organizar aqui um pouco melhor. Vai ser mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer, tá? Vamos deixar os filtros aqui. Mais ou menos nesse formato, tá? Daqui a pouco a gente organiza, mas vai ser mais ou menos isso. E aqui embaixo nós vamos criar dois gráficos dinâmicos também, tá? E depois a gente já volta aqui para organizar perfeitamente e tudo mais. Vamos então voltar aqui, ó, tabela dinâmica, posso clicar em um dos pontos, vai abrir aqui os nossos filtros. Quem que nós vamos focar nessa parte dos nossos gráficos? Aqui a gente vai focar então no produto. Então eu vou vir aqui nos filtros ó, atrás de mim, vou clicar nessa seta e vou remover o campo do vendedor. A gente vai deixar, neste primeiro momento, a gente pode deixar apenas, né, este nosso produto. E aqui a gente pode deixar propriamente o nosso faturamento. Então aqui ó, a soma de quantidade, eu vou clicar, vou remover esse campo. Preço unitário, eu vou clicar e vou remover este campo, tá? Nessa tabela dinâmica vamos focar nisso, no produto e no faturamento. Okay? E o que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui em inserir e temos todas as opções de gráficos. Qual que é um gráfico interessante que a gente pode pegar? Eu vou clicar nessa opção e pegar um gráfico aqui ó, de coluna 2D. Vou dar um clique, olha só o gráfico que vai me aparecer, né? Aqui vão aparecer todos os produtos que nós temos, mas repare que o faturamento já está mais interessante do gráfico que a gente fez há pouco na aula. Ele está tudo junto, né? Então nós temos aqui ó, o faturamento aqui um pouco mais, né? Valor 24 mil. Quando você pausa o mouse já aparece aqui ó. Né? O nosso fogão 11.500, né? O nosso freezer 87.500, é o total das vendas. Então o faturamento de cada produto, olha como a análise já fica mais interessante e já fica muito mais simples. Então esse é o primeiro gráfico que nós queremos criar, vou até deixar ele aqui no canto, tá? Está aqui. E o segundo gráfico que nós vamos criar, eu vou clicar novamente num ponto da minha tabela dinâmica, vou vir aqui em inserir, gráfico e posso pegar, por exemplo, este gráfico aqui de pizza. Tá, ó, criei esse meu gráfico de pizza, posso até posicionar ele mais ou menos aqui embaixo, só para mostrar. Porque aqui a gente já pode deixar uma representação de porcentagem. Então aqui vamos falar propriamente de valores e aqui a gente pode falar propriamente de porcentagem. E um ponto muito importante, olha só, vou clicar num ponto da minha tabela dinâmica. Se você exatamente nesta tabela mexer nos campos da tabela, vai mexer também nos seus gráficos. Se eu vier aqui em produto, por exemplo, se eu vier aqui em vendedor e acrescentar nas minhas linhas, vai mexer em tudo, tá? Você vai bagunçar um pouco a sua tabela dinâmica. Então aqui eu não quero o vendedor, né? Vou clicar e vou remover este campo. Se você quisesse outros gráficos diferentes, talvez analisando o vendedor, analisando o estado, você teria que criar novas tabelas dinâmicas, tá? Poderia deixar uma outra tabela aqui, uma outra tabela aqui, em uma outra planilha e criar, né, outros campos diferentes, e aí a partir disso puxar outros gráficos, né? Já ficaria puxaria um pouco mais para a parte avançada, tá? Nessa nossa aula está muito interessante já esses nossos dois gráficos, focando numa análise do produto e também do faturamento, perfeito? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esses dois gráficos, vamos dar um copiar e colar para essa nossa parte aqui dos nossos dashboards, ok? Então venho na tabela dinâmica, pego esse meu gráfico, dou um Ctrl C, venho aqui nos dashboards, clico num ponto e dou um Ctrl V. Posso clicar com o botão esquerdo, aqui arrastar mais ou menos nesse posicionamento, volto na minha tabela dinâmica, clico nesse ponto, aqui dou um Ctrl C, volto nos meus dashboards, aqui dou um Ctrl V, vai ficar neste posicionamento. Certo? Mais ou menos isso aqui. Essa aqui a gente pode até ajustar. Então, repare que a partir daqui eu vou dar até um clique fora. O que a gente vai ter no nosso dashboard? Uma segmentação de dados, na verdade, uma linha do tempo, 3 segmentações de dados para nós fazermos os nossos filtros e análises e 2 gráficos que vão ser interativos. Então esse vai ser o nosso dashboard. Aqui na tabela dinâmica eu posso até pegar isso aqui, ó, vou clicar e deletar, não tem problema, tá? Então a parte da tabela dinâmica nós já utilizamos, vamos vir para o final da nossa aula e focar nessa parte dos dashboards. E a partir de agora entra um pouco aqui da parte da criação, do design, de você deixar isso aqui mais com a sua cara, exatamente como você quer, né? Às vezes você gasta um pouco mais de tempo realmente para deixar uma coisa bonita. E vamos aqui por partes, né? O que você pode fazer? Eu deixei justamente aqui um espaço, você pode talvez escrever alguma coisa, né, como o seu dashboard, alguma coisa do tipo, mas nessa aula eu vou colocar, por exemplo, uma imagem, né, um logotipo
aqui da nossa empresa da Expert Cursos. Vou deixar no Drive também, né, junto lá com o arquivo, se você quiser utilizar. Então vou vir aqui em inserir, nessa parte de ilustrações, eu tenho aqui as minhas imagens, né, desse dispositivo. Vou pegar aqui e essa imagem aqui, tá, esse logotipo. Na verdade, vamos pegar aqui um logotipo branco. Vou vir aqui em PNG, vou pegar este aqui, um logotipo branco, que depois a gente coloca um fundo preto. Então o logotipo branco já está aqui, mais ou menos esse posicionamento, né? Depois ele vai ficar um pouco mais visível, tá? O que a gente pode fazer já? Vou selecionar tudo isso aqui, vamos deixar mais ou menos nesse espaço aqui, ó. Talvez até aqui, talvez até a linha 30, mais ou menos. Vou colocar um preenchimento mais ou menos assim escuro. Esse preenchimento já dá um destaque interessante. O logo aqui já até apareceu. Posso dar um clique fora, a gente já colocou. E agora a gente vem propriamente, eu vou fazer o posicionamento aqui dessa minha data. Vamos supor que eu queira mais ou menos até aqui. Certo? E agora, ó, vou fazer esse posicionamento aqui. Você vai fazendo um alinhamento, tá? As distâncias você que manda. Até se você clicar ó, com a setinha do mouse, com a setinha do teclado, você consegue. Eu vou dar um clique fora, ó, ver se o posicionamento ficou interessante. Posso pegar propriamente esse aqui, ó. Também ajustar o posicionamento. E você chegar em algo interessante aí para o seu dashboard, ok? Ó, vou clicar aqui, mais ou menos neste posicionamento aqui, ó. Já ficou bacana. Perfeito. E aqui a gente poderia colocar mais ou menos... Aqui a gente pode, né, igualar aqui, ó, para ficar interessante, perfeito. Esse nosso gráfico aqui, a gente dá mais uma arrumada. Tá legal? Olha como já ficou uma coisa mais interessante, uma coisa mais apresentável. E você vai ver que conforme você clica, por exemplo, se eu clicar apenas na Airfry, ó, repare que esse gráfico mudou do faturamento e o total aqui também já mudou, tá? Aqui eu só vou remover o filtro, porque nós vamos fazer aqui algumas modificações para melhorar isso aqui, ó. Primeiro, começando neste nosso gráfico aqui, ó, dei um clique neste nosso gráfico aqui do faturamento pelo produto. Sempre quando você tem um gráfico, ó, cliquei nele, aqui tem um símbolo de mais, aqui você consegue manipular. Então aqui nós temos os eixos, ó, aqui eu vou clicar no eixo, vou clicar nessa seta, e o eixo vertical eu vou tirar, ó, esses valores aqui eu vou tirar para ficar, né, mais apresentável, ok? As linhas de grade aqui nesse caso, acho que também a gente pode tirar, tranquilo. Nós vamos acrescentar aqui o rótulo de dados. O rótulo de dados aqui eu vou mostrar, porque em cada produto vai mostrar o seu faturamento exato, para você talvez fazer uma análise mais precisa. Aqui a legenda eu vou desmarcar, ó, repare que vai sumir aqui o total. Ó, vou desmarcar a legenda, perfeito, a gente já ganhou um pouco de espaço, tá? Quando eu clico aqui também, nós temos aqui, ó, gráfico dinâmico, né, a parte de análise. Quando você clica aqui, tem aqui, ó, botões do campo. Vou clicar nessa seta e vou ocultar tudo, para sumir essas partes que aparecem propriamente do nosso gráfico dinâmico. E nós vamos ter aqui também o título do gráfico, né? A gente pode deixar, eu vou dar 2 cliques, aqui eu vou colocar, por exemplo, faturamento por produto. Vou dar um clique fora, perfeito, então aqui já ficou, né? Aqui o nosso faturamento por produto. Esse gráfico aqui eu acho que já ficou interessante, né? Já ficou uma coisa realmente bem chamativa, bem bonita, propriamente falando, no nosso dashboard, tá? Quem que a gente pode mexer agora nesse nosso gráfico de pizza? Então eu vou clicar nele, primeira coisa, né? Ó, gráfico dinâmico, botões do campo. Aqui eu vou clicar em ocultar tudo. Ó, aqui o soma de faturamento já sumiu. Nosso gráfico já deu até uma expandida, a visualização já ficou um pouco melhor. Aqui ó, no título eu posso dar 2 cliques, né? Por exemplo aqui, né? Vamos deixar como ó, porcentagem, ou posso colocar provavelmente ó, porcentagem de faturamento. Perfeito. Aqui vou dar um clique fora. Porcentagem de faturamento. Mas a gente está vendo que ainda não está aparecendo a porcentagem. Então eu vou clicar em um ponto aqui dos gráficos. Vou clicar aqui no mais. A gente pode colocar aqui o rótulo de dados. Agora o rótulo de dados, eles estão sendo marcados. Mas estão sendo marcados em valor. Tá? Aqui vamos ver se a gente tira a legenda. A gente pode deixar nesse formato aqui, ó, sem a legenda. E a gente faz edições. Eu vou clicar em um deles. Já está aqui na parte de... Nessa parte aqui, ó, opções do rótulo. Eu posso marcar aqui, ó. Posso marcar porcentagem e nome da categoria. E o valor eu posso desmarcar, ok? Olha só que interessante, já ficou. Quando eu dou um clique fora, posso até fechar essa parte aqui da forma. Ficou a porcentagem de faturamento. Cada uma das fatias da pizza já mostra que é micro-ondas 9%, air fry 11%. Então o que mais vendeu aqui, né, por exemplo, qual foi o produto que deu maior faturamento? Eu consigo ver por aqui, ó, que foi o freezer, né, 87.500, que correspondeu a 42%. Veja como você consegue fazer uma análise muito interessante, tá? Realmente muito interessante que você consegue. O
que a gente pode mexer aqui provavelmente para finalizar essa nossa aula, né, deixar mais intuitivo? Vamos supor que a sua empresa tem uma identidade visual, né? Talvez não seja o azul, é algo puxado mais para o vermelho, algo mais puxado para o rosa. Eu posso clicar aqui, ó, na minha linha do tempo. Ó, linha do tempo é que você consegue mudar, ó, por exemplo, nessa formatação, como se fosse um salmão, tá? Vamos deixar como se fosse esse salmão. Clico aqui na minha segmentação de dados, ó, segmentação, consigo alterar a coloração, puxando também para essa cor. Clico aqui em vendedor, a mesma coisa, clico aqui no estado, a mesma coisa, tá? Já mudamos um pouco a coloração. Vem aqui neste meu gráfico, ó, posso clicar nele, posso clicar aqui na parte das barras, vamos fechar aqui, ó, clicar na verdade com o botão direito, formatar rótulo de dados, vamos vir aqui na parte de formatar série de dados, perfeito, vai abrir aqui, nós temos aqui a opção de linha de preenchimento, vamos ver aqui o preenchimento se já mostra, aqui ó, tá na cor azul. Então aqui eu clico e posso mudar, por exemplo, para esse salmão aqui, né, uma cor que já fica mais condizente com nossas outras, com a nossa segmentação de dados e também com a nossa linha do tempo. E para finalizar, olha só, aqui o nosso gráfico de pizza, então vou clicar em cada uma das fatias que eu clico, vamos ver se a gente consegue mudar, aqui a cor está como azul, vamos ver se a gente consegue, ó, colocar, opa, aqui entrou tudo, vamos só dar um desfazer, ó, vou dar um desfazer aqui em cima para voltar perfeito. Então vou clicar um por um, eu cliquei nesse aqui, está na cor azul, vou colocar nessa aqui, clico nessa outra fatia, posso alterar, e aí você tenta pegar talvez as cores do mesmo tema que são parecidos, né? Puxado talvez para esse salmão, né? Um pouco mais alaranjado, ó. Aqui embaixo eu vou clicar no segundo, venho nessa parte, clico na cor, clico no terceiro, que aí você tem uma identidade visual mais interessante, ó. Clico no quarto, nesse aqui posso clicar nesta quinta cor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? E esse verde aqui a gente pode repetir, ou pegar alguma outra, né? Pegar alguma cor próxima, essa aqui já não ficou muito interessante. Talvez um laranja, ó, legal, já combinou, ficou uma coisa mais interessante. Então repare que todas as cores também estão harmônicas, né? Estão se alinhando aqui no nosso dashboard, isso é muito importante. Ó, aqui eu posso fechar essa parte do campo, eu posso fechar, se eu der um clique fora, nós já ficamos com toda essa nossa área do dashboard, tá? Se você quiser até neutralizar aqui as colunas, ó, clica na coluna R, Ctrl Shift, seta para a direita, vai selecionar tudo, botão direito em uma delas, você pode clicar em ocultar. Dessa forma, você só fica apenas com isso aqui. Se você vier em exibir, posso tirar também as linhas de grades, né, para ficar tudo na coloração branca, entre algumas outras situações que você pode fazer. Ó, se eu quiser selecionar mais aqui para ficar também, ó, página inicial, coloco esse preenchimento, você pode modelar e deixar exatamente com a cara que você quiser. Então, olha que interessante o resultado que a gente chegou, né, partindo como se, né, sem saber nada de Excel, desde os primeiros passos, mudando algumas células, criando uma planilha, transformando em tabela, formatações, edições, criando tabela dinâmica, gráfico dinâmico e organizando todo o nosso dashboard. Aqui você pode até filtrar, né? Como eu já falei, eu quero filtrar aqui as vendas da lavadora. Já aparece aqui, ó, vai aparecer apenas a lavadora. Quero filtrar as lavadoras só de janeiro até julho. Ó. Clico com o botão esquerdo, arrasto propriamente até julho. Tá? Então até julho, ó, esse foi o faturamento do produto lavadora, ok? Ó, aqui já aparece a série. No caso aqui, ó, a porcentagem de faturamento vai ficar um pouco estranho, porque vai ter um único produto, tá? Se eu quiser selecionar dois produtos, clica com o botão esquerdo, ó, lavadora e geladeira, perfeitamente. Ou você pode clicar aqui, ó, seleção múltipla, e aí conforme você clica, vai marcando. Quando você desmarca, perfeito. Tá legal? Ó, vão aparecendo os produtos. Se você quiser limpar os filtros, ó, aqui você limpa os filtros, ó, limpei os filtros, venho aqui na minha segmentação, na minha linha do tempo, vou limpar os filtros também, a gente voltou para onde a gente estava. Quero filtrar por vendedor, por exemplo, aqui, ó, né, a Fernanda, posso também pressionar o Ctrl, ó, pressionei o Ctrl, o Fernando, o Victor e o Yuri, soltei o Ctrl, são eles que vão aparecer, tá? O filtro aqui já é feito. Aqui você pode limpar, que já vai voltar à estaca inicial. E aí você segmenta por produto, por vendedor, por estado, por alguma outra que você queira. Os gráficos, eles são dinâmicos, eles também vão se modificando. E você consegue uma análise mais detalhada. Pode filtrar também, né, por mês. Se você não quisesse por mês, né, trimestre, ano, aqui ó, por exemplo, trimestres. Também é algo interessante, tá? Vai de acordo aí com o que você precisar. Acho que aqui a gente pode deixar nos meses. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Tentei dar o meu melhor aqui para você aprender um pouco mais de Excel. Não deixe, é claro, de deixar o curtir aqui no vídeo, é claro, né? Uma aula dessa bem completa para você aqui. E também se inscreve no canal aqui da Expert Curso, tem muito conteúdo bom de Excel e diversos outros programas, assim como o nosso treinamento completo que vai desde o básico até o Excel. Se você quiser continuar seguindo, estudando Excel, né? Assim como você fez nessa aula,
visita nosso site, né, faz a sua inscrição, nós temos valores super acessíveis e você ainda vai conquistar o seu certificado de conclusão para você estar mais preparado aí realmente para o mercado de trabalho, com um currículo mais quente, né, com chances maiores aí de você conseguir, né, talvez uma promoção, talvez um novo emprego ou algo do tipo, ok? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!